dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim: E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos dele estavam como que fechados para que não o reconhecessem. E ele lhes diz: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrina de Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais. E eles lhe disseram as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essa coisa aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Amém. Amados, leia todo esse capítulo, que ele é maravilhoso. Mas o que eu quero destacar aqui hoje é sobre quando nós ficamos frustrados, né? Expectativa frustrada. Esses discípulos de Emaús, eles tinham passado por toda aquela aflição de ver Jesus morto, né? E eles ficaram sem compreender, não entendiam, apesar de que Jesus falou várias vezes, explicou que ele padeceria, que ele morreria, que ele ressuscitaria, mas parece que isso não entrava na cabeça deles, porque na cabeça deles, o que que eles tinham na cabeça? Eles acreditavam que Jesus ele viria como militar. É essa a crença da maioria dos judeus. Eles acreditavam que nas profecias do Antigo Testamento, que apontavam para o Messias, que seria um líder militar e político da nação. Não perceberam que Jesus veio para redimir as pessoas da escravidão do pecado. Então, quando Jesus morre ali, eles perdem toda a esperança, porque Jesus não fez o que eles queriam que tivesse sido feito, ou que eles acreditavam que seria daquela forma. E eu queria dizer para você aqui, olha, quando a gente está muito angustiado, quando a gente está muito obcecado por uma coisa, que pensa que vai ser de uma forma, e que a gente imagina, que a gente sonha, e não acontece, a gente realmente, como diz o ditado popular, perde o caminho da casa. E foi o que aconteceu com eles aqui. Eles ficaram tão desnorteados que eles voltaram para Emaús. Eles saíram, eles abandonaram tudo e foram embora. E Jesus chega perto deles aqui para conversar com eles, mas eles nem percebem que é Jesus. A palavra aqui fala que os olhos deles estavam como que fechados para que não reconhecesse Jesus. É assim que a gente fica, como se tivesse com os olhos fechados para ver Jesus, quando estamos angustiados, amargurados, preso na frustração, preso naquele sentimento de derrota, né? Foi isso que aconteceu. Por isso que nós precisamos olhar para o propósito de Deus, por isso que nós precisamos olhar para Cristo e para aquilo que ele nos prometeu. Precisamos confiar nele, não ficar preso na amargura, na angústia, porque toda vez que você fica preso na amargura, na angústia, você se distancia de Deus, e se ele se aproxima de você, você não sente, você não percebe, você não vê, você fica cego. E a outra coisa é que essa frustração, ela faz com que a gente perca, né, o caminho, perca o propósito, saia, né, do propósito, perca o foco. Foi isso que esses discípulos fizeram, perderam o foco, voltaram, saíram de Jerusalém, foram embora, mas Jesus não desistiu deles. Jesus foi ali, conversando com eles ali no caminho, ouvindo, até que, de certa forma, fez com que eles o reconhecessem. E eles ficaram tão maravilhados. O que aconteceu? De imediato eles voltaram para Jerusalém, voltaram para o caminho. Então é isso. Joga fora a tristeza, joga fora a decepção, joga fora a frustração e creia que todo o propósito de Deus vai se cumprir, independente de qualquer coisa. E que as coisas de Deus para nossas vidas muitas vezes não são da forma que a gente pensa, nem na hora que a gente quer, mas da forma dele e na hora dele. Amém? Só que acontece, e acontece de forma melhor, porque as coisas dele são melhores que as nossas. Que Deus abençoe você, sua família, que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.